Oi, pessoal. Eu sei que vocês não devem estar mais aguentando ouvir falar sobre coronavírus, né, quarentena, mas eu resolvi abordar esse assunto de uma forma diferenciada. Para quem me conhece, sabe que eu gosto de escrever poesias, textos, crônicas de uma forma mais literária, né? Então eu vou ler um texto, vou compartilhar aqui com vocês um texto que eu fiz nesses dias aí de reclusão, né? Que despertam vários afetos, vários sentimentos, e só que vou abordar este assunto de uma maneira indireta. Então espero que vocês gostem. Se gostarem, por favor, comentem, entrem em contato também, aí eu interajam com o vídeo. O nome do texto é Dia Normal. É mais ou menos assim. Acordei às 6 da manhã com a sensação de atraso. Coloquei as roupas às pressas, preparei um café forte, mas só foi possível tomar a metade da xícara. Tinha que estar pontualmente no trabalho. Assim, era a minha rotina na hora de acordar. Para mim, isso era muito natural, assim como se alimentar, apesar de haver dias em que não vi o tempo passar. Tão imerso na rotina de trabalho que almoçar, ir ao banheiro, fazer essas coisas corriqueiras, né, pareciam desnecessários. E afinal, isso fazia com que eu otimizasse o tempo. Quando chegava a hora de voltar para casa, me vi num congestionamento gigantesco. E ficar ali parado, no trânsito da grande metrópole, fez eu entrar em contato com sensações e sentimentos que pareciam distantes do meu cotidiano. Iniciou como um incômodo leve, aqui nessa região, e um desejo de sair de dentro do veículo e ir caminhando. Caminhar parecia ser a alternativa mais rápida de passar por aquele momento. Mas foi apenas um pensamento que foi cortado imediatamente por outros pensamentos. Logo passa. Não é possível que este trânsito vá persistir por muito tempo. Uma hora havia se passado e eu ainda estava ali, preso. Era uma sensação de falta de escolha. Isso me produzia uma ansiedade que tentava aliviar com o seguinte pensamento-pergunta: como eu posso estabelecer escolhas dentro dessas condições limitantes? Mas essa resposta não me veio de imediato. Uma certa irritação começou a crescer também. Percebi que não era apenas comigo. O carro da frente começou a buzinar, como se aquelas buzinas pudessem minimizar a sensação de estar ali parado. Fato é que aquele barulho aumentou a minha irritação, e logo era eu que estava buzinando para o cara da frente. Facilmente a irritabilidade do momento se transformou em raiva, e uma vontade grandiosa de gritar, xingar, aumentou. Quando me dei conta do estado que eu estava, outro pensamento. Como a sensação de estar inerte desperta sentimentos que não costumo dar atenção. Então fiz daquele desconforto a minha oportunidade de conhecer um pouco mais a minha irritabilidade e a minha raiva. Mas como iria fazer isso sem que estas se tornassem gigante demais e me perdesse desse possível diálogo interno? E com quem eu iria dialogar primeiro? Tive uma ideia. Transformei estes dois sentimentos em personagens, cada um com suas diferenças e especificidades. Então, o primeiro passo era encarar de frente as suas características, de modo que eu pudesse identificar, né, com que cada um estava relacionado. A irritabilidade era tão grande que fiquei com receio de não iniciar por ela. A raiva parecia se originar da irritabilidade. Entretanto, em algum momento elas se diferenciavam e tornavam-se únicas. Tive a primeira percepção. A irritabilidade pode aumentar e produzir raiva, mas quando a raiva cresce, não é uma substituição da irritação. Elas coexistem. Ambas estavam presentes em mim. Quando a raiva está presente, ela se manifesta de maneira diferenciada da irritação. No meu caso, ela iniciou inquietando o corpo. Ela chegou de mansinho, enquanto a raiva chegou chegando, a ponto de o corpo não mais conseguir ficar parado. O carro da frente começou a se mover. Isso me trouxe um certo alívio e fez com que eu me distanciasse da raiva e da irritação. Andou alguns poucos metros
e o trânsito paralisou novamente. Minha respiração começou a ficar ofegante. O corpo ficou inquieto. E a raiva fez com que eu tivesse uma imensa vontade de soquear alguma coisa. Então me dei conta de outra coisa. A sensação de estar no controle acaricia a irritação e a raiva. Mas quando isso lhe é cortado bruscamente, elas ficam mais fortes. Parecia-me agora que a questão não era mais a irritação e a raiva, mas sim a percepção de que eu não estou no controle. Então perguntei: toda irritação e toda raiva se originam da falta de controle? Não tinha essa resposta ainda, mas segui no jogo dos personagens e esta foi a primeira pergunta que fiz tanto para a irritação quanto para a raiva. Irritação, você está aqui porque eu não estou no controle? E ela respondeu: a falta de controle pode fazer com que eu surja, principalmente em casos extremos como este, em que o fluxo foi cortado de maneira repentina. Eu pareço surgir mais quando as coisas não possuem fluxo do que propriamente quando você não está no controle. Você está falando de liberdade? Perguntei. Estou falando de que a liberdade é limitada. Sempre foi, na verdade. Temos condições de possibilidade para exercer ela, mas isso não significa estar no controle. Liberdade combina com controle? Isso me fez pensar que o controle das coisas nunca existiu de fato. Então me parece que você começou a se tornar presente irritação, porque eu associei a liberdade com a ideia de que eu teria controle das coisas. Talvez, mas você já pensou que lhe confere a sensação de liberdade? Não. Mas até o momento eu achava que era o fato de estar no controle. Se algo tão corriqueiro como o trânsito parado pode fazer com que você surja, como exercer a minha liberdade dentro de condições que me coloquem diante da vulnerabilidade de não ter controle? Talvez, para essa pergunta, é importante conhecer melhor a raiva, respondeu a irritação. Essa falta de resposta me deixa irritado, e pela primeira vez eu gargalhei. Mais alguns metros andado, com todos estes pensamentos sobre a irritabilidade, me produziu um certo cansaço. Mas ainda estava com raiva. Eu compreendi que haverá momentos em que a ideia de não ter controle vai escancarar a minha vulnerabilidade. Mas então como exercer minha liberdade? Ela existe? Neste momento parece que não, pois eu gostaria muito que todo aquele trânsito que impede o fluxo passasse. Mas não depende de uma vontade própria. Querer que isso passe o mais rápido possível não vai fazer o trânsito acelerar. Eu ainda pareço estar falando de controle, e isso me deixa com raiva. Vou falar com ela. Raiva, você está aqui porque eu não estou no controle? Talvez. Talvez não estejamos falando de controle ou da falta dele. Eu posso ter várias origens, mas em geral estou associado com o fato de o desejo não se efetivar. Mas isso não é controle? Perguntei. No primeiro momento pode parecer, mas quando falo de desejo, me refiro a uma vontade de, que não necessariamente está ligado com controle. Nossas vontades não dependem do controle de algo, mas com o que faz ela surgir. Estou confuso. Existe algo que faz a vontade surgir? Perguntei para a raiva. Vamos pensar primeiramente no que fez com que eu aparecesse. Eu costumo aparecer quando a sua vontade é impedida de ser exercida. Mas quando falo de vontade, não estou me referindo à rotina. A rotina é uma falsa ideia de controle. Acho que estou começando a entender. Você surge quando desejo que algo da realidade seja diferente, mas não é. E a raiva respondeu: se desprenda do controle. E eu novamente refiz a frase. Você surge quando a liberdade de exercer o desejo existe, mas não pode ser exercido. E a raiva. Isso.
Se desprenda do controle. Você ainda está preso na ideia do que estava programado. E isso é ansiedade, não raiva. Não é possível estar no controle de tudo, comecei a falar para mim mesmo. Mas podemos fazer da imprevisibilidade uma oportunidade para criar outras formas de produzir vida. Você surge raiva quando esta imprevisibilidade impede a liberdade de criar. Bingo! Respondeu ela. Reflexões como estas são possíveis quando se desacelera. Como você pode conduzir o seu tempo sem ficar preso na ideia de que você está sem liberdade? Perguntou a raiva. Esta pergunta ficou ecoando em mim durante o trajeto e me fez pensar em como estava exercendo o que eu estava chamando de liberdade. A sensação de estar preso me despertou irritabilidade e raiva. Ambas me colocaram diante da falta de controle, mas me deixaram perto de algo que é facilmente esquecido: a potencialidade de fazer coisas novas, de criar. Então surge uma outra pergunta: como lidar com essa percepção quando tudo voltar à rotina? Ansiedade? Você está aí?